Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Pessoal, essa aula é dedicada aos alunos do nono ano, tá bom? Eu vou postar essa videoaula na segunda-feira, dia 19, certo? Não custa nada lembrar que, nessa data de hoje, os alunos que optaram pelo ensino presencial também estarão vendo o mesmo conteúdo que vocês, tá? Então, vocês podem ficar despreocupados que o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Lógico que para vocês do ensino remoto, tá? Essa aula aqui, provavelmente quem vai ver é só quem é do ensino remoto, já que os alunos já estão lá comigo, né? Na escola. Lógico, por ter um tempo maior de transmissão de conteúdo, eu consigo aprofundar um pouco mais, né? Eu consigo explicar um pouco mais da origem, eu consigo provar mais algumas coisas, né? Tiramos algumas dúvidas, né? Na forma ali imediata dos meninos e brincamos um pouquinho também, né? Para dar aquela descontraída. Mas o conteúdo em si, pessoal, é o mesmo, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, certo? Na semana passada, né? Nas últimas 2 semanas, na verdade, nós comentamos sobre o Teorema de Pitágoras, né? Um dos conteúdos mais importantes aí do nono ano. É um conteúdo extremamente consolidado, né? É importantíssimo para que você chegue no primeiro ano do ensino médio com uma base bem sólida, né? Comigo e com a matemática, na verdade, né? Que é o mais importante, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa em relação ao Teorema de Pitágoras, eu aconselho você a voltar às últimas aulas, tentar assistir novamente, assistir outras videoaulas do YouTube que tenham, não falta aí, cara. Tem muita videoaula sobre isso. Eu não sou a única fonte de conhecimento, né? Pelo amor de Deus. Então vocês podem ver no livro de vocês, podem assistir videoaulas, podem, né? Tem outras maneiras de você compreender o conteúdo, tá? Então eu aconselho que, se você ainda tem alguma dúvida, voltar e assistir novamente, tirar a dúvida que você tem sobre o Teorema de Pitágoras, para depois você dar continuidade a esse vídeo, tá? Então é um conselho que eu dou para vocês. Mas vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo, tá? Da mesma forma que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado apenas para o triângulo retângulo, tá? A trigonometria, que nós vamos ver hoje as relações trigonométricas, também é apenas para o triângulo retângulo, tá? Que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Aqui nós temos algumas aplicações, certo? Da trigonometria, né? Na astronomia, que é uma das minhas paixões de vida, né? No cálculo da distância entre dois planetas, entre planetas e satélites, etc. Né? Então, no cálculo da distância entre dois planetas, na distância entre planetas e satélites, né? E outras variações aí, nós podemos utilizar aqui a trigonometria. Na topografia, né? Na determinação da altura de morros, montanhas e colinas, né? Geralmente quando a pessoa fala assim, aquela montanha ali tem 245 metros de altura. Fala, eita caramba, mas como é que ele mediu essa altura aí? Será que ele colocou uma trena gigante e foi medindo, colocou lá em cima, pessoal lá embaixo? Não, não foi assim, tá? Existe um mecanismo que nós chamamos de teodolito, que ele é muito utilizado para medir a altura de prédios, né? É muito utilizado na construção civil, né? Que é através dele que a gente consegue calcular a altura de edifícios, a altura de montanhas também, dependendo da distância que vai estar esse teodolito. Então, na topografia, a gente pode utilizar também a trigonometria. Inclusive, o próprio teodolito é uma aplicação pura de trigonometria. Tá? É uma aplicação pura de trigonometria. Na construção civil, né? Temos aqui algumas aplicações da construção civil. No cálculo da altura da tesoura de um telhado, né? Em geral, as inclinações do telhado são de 10, 15 e 25 graus, né? Na determinação do comprimento de uma rampa, normalmente as rampas para pedestre têm inclinação de 10 graus. Inclinação de 10%. Isto é, para cada 10 centímetros de altura são necessários 100 centímetros de afastamento. A partir do início da rampa, para veículos, essa inclinação pode chegar até 30%. Né? Então você vê aqui que parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Né? Inclusive dizem, né, que os pedreiros geralmente, e os mestres de obra dizem que construir rampas é uma das coisas mais difíceis que se tem na construção civil. Na construção de rampas e planos inclinados, sabe-se que quanto maior a inclinação do plano, menor é a distância a ser percorrida, porém maior é a força necessária para percorrê-la. Isso é o motivo pelo qual as rampas para pedestres geralmente têm inclinação menor. Elas são um pouco mais baixas para pedestre, né? Poder diminuir a força que você deve aplicar nos músculos. Na compensação você anda um pouco mais.
mas aí não tem problema algum. Ok, pessoal, trigonometria. Vamos entrar agora no nosso conteúdo, né? Trigonometria significa estudo da medida dos triângulos, tá? Trigo, de trígono, né? Vem de triângulo, tá? Metria de medida. Tá? Então a palavra trigonometria significa estudo das medidas do triângulo. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras, né, eu não excluo desse conteúdo de trigonometria. Até porque é o mesmo capítulo, né? O nome do capítulo é trigonometria. E o teorema de Pitágoras está dentro disso, tá? Então, posso dizer que o teorema de Pitágoras também é trigonometria. Né? Você está estudando ali os triângulos também. Então, todo tipo de estudo de triângulos a gente pode encaixar na trigonometria. Tá? Trigonometria nada mais é do que medir triângulos, é estudar triângulos, ok? Semelhança de triângulos também pode ser classificado como trigonometria. Congruência de triângulos, né? Algumas aplicações do teorema de Tales. Então, qualquer estudo envolvendo exclusivamente os triângulos, podemos chamá-lo de trigonometria. Aqui eu tenho uma revisão, né, do triângulo retângulo, né, alguns nomes que vocês já devem saber, porque nós utilizamos isso no teorema de Pitágoras, né? Esse aqui eu tenho o triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Né? Esse maior lado aqui, tá? Que eu chamei lado A, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele, nós chamamos de hipotenusa. Tá? Então, daqui a pouco vai aparecer os nomes aí. Mas esse lado aqui nós chamamos de hipotenusa. Tá? E os outros dois lados, B e C, nós chamamos de catetos. Né? Então aqui eu digo que é o cateto B e aqui é o cateto C. Tá? São os catetos. Tá? Aqui eu tenho um ângulo alfa. Tá? Um ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele pode estar aqui ou pode estar lá em cima. Não pode ser esse, porque aqui já sei que é 90, né, pessoal? Então supondo que aqui eu tenho um ângulo. Pessoal, é aqui que entra a diferença básica entre teorema de Pitágoras e trigonometria. Os alunos confundem bastante. Pessoal, como é que nessa questão eu vou saber se eu vou aplicar trigonometria, né, propriamente dita, ou o teorema de Pitágoras? Né, os alunos confundem bastante. Dica fácil. Se em um triângulo retângulo for informado o ângulo, ou perguntar o ângulo, ou tiver alguma coisa sobre ângulo interno, saiba que provavelmente você vai usar trigonometria. Por quê? Se você parar para lembrar todas as questões de teorema de Pitágoras, ele só informou os lados, né? Informou esse lado, esse aqui e tal, e pediu outro, não sei, mas nenhuma informação de ângulo interno foi disponibilizada. Então, quando a questão não informa nada sobre ângulo ou comenta algo sobre isso, provavelmente você vai usar a teorema de Pitágoras. Agora, se você tem um ângulo interno, muito provável você vai usar. Eu tô falando muito provável porque eu não posso falar sempre, né? Porque vai que esse ângulo tá aqui só para lhe confundir, né? Mas é muito provável você usar trigonometria nesse caso. Então, supondo que eu tenho aqui um ângulo alfa, tá? Agora nós vamos ter sobrenomes. Por exemplo, esse A, eu já sei que eu chamo de hipotenusa. Esse vai continuar sendo hipotenusa, tá? O que vai mudar é o B e o C. Porque antigamente, né, no teorema de Pitágoras, nós chamávamos o B e o C apenas de catetos. Só que eles vão ter agora um sobrenome. Onde quem deu esse sobrenome foi esse ângulo alfa. Como assim? Não entendi. Olha aqui o ângulo alfa. Tá vendo que isso aqui é cateto, né? E esse cateto, ele está exatamente oposto a esse ângulo alfa. Então, ele não vai ser chamado apenas de cateto agora. Ele vai ser chamado de cateto oposto. Da mesma forma que esse C, que também é cateto, ele está do lado do ângulo. Se ele está do lado do ângulo, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Então, ó, lembre, os dois serão catetos, tá? Os dois continuam sendo catetos. Porém, um vai ser agora cateto oposto e o outro vai ser cateto adjacente. E o A continua sendo hipotenusa. O A não vai mudar, tá? Aqui só para a gente ver, ó. Né? O A, né? Ele é oposto ao ângulo reto, chamamos de hipotenusa. O B, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Esse aqui é o cateto oposto. E o C é o cateto adjacente, tá? Cateto adjacente e cateto oposto. Professor, sempre esse B vai ser cateto oposto? E esse C sempre vai ser cateto adjacente? Não. Você tem que observar onde é que vai estar o ângulo. Porque vamos supor que o ângulo ele esteja aqui, ó, o ângulo θ. Não vou botar o alfa para não confundir. Se eu for olhar agora para esse ângulo, o C ele não vai ser mais cateto adjacente. Ele vai ser agora o cateto oposto.
E agora o B que vai ser o cateto adjacente. O adjacente, pessoal, é o cateto que está do lado. Tá? Aí fala assim, professor, mas o A também está do lado do ângulo θ e também do alfa. Mas o A não pode ser cateto adjacente. Por quê? Porque ele já é hipotenusa. Então, o que é que não existe hipotenusa adjacente e hipotenusa oposto? Não. Hipotenusa é hipotenusa. Então, você só vai dar esses nomes de oposto e adjacente apenas para os catetos, tá? Cateto oposto é o B em relação ao ângulo alfa, porque é o cateto que está oposto a esse ângulo alfa. Já o C em relação ao alfa, vou até apagar para não confundir com θ, em relação ao alfa, o C será o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos lá, continuar, né? Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de um triângulo retângulo, né? Que é aquele exemplo mais conhecido de todos, né? É o triângulo retângulo 3, 4 e 5, né? O exemplo mais conhecido de todos. E agora aqui eu tenho um ângulo, ó, um ângulo alfa, né? Então aqui eu tracei um ângulo alfa. Se eu pego, galera, traço aqui outro triângulo, né, aqui dentro, essa altura sendo a metade dessa, de 1,5, consequentemente esse cateto também será metade, ou seja, de 4 vira 2, tá? O que eu preciso falar sobre essa parte aqui? Deixa eu ver aqui o próximo slide rapidinho. E consequentemente também aqui também será metade, tá? Da hipotenusa para 5. Isso aqui é triângulos semelhantes, tá? Certo, então vamos lá. Eu vou logo jogar para vocês as relações, tá, pessoal? Para a gente não demorar muito. Razões trigonométricas, tá? Existem basicamente 3 razões trigonométricas. Razões é fração, tá? O nome dessas 3 razões vamos lá, a primeira, a relação seno, tá? A relação seno. Como é que eu faço para calcular o seno? O seno do ângulo, ele vai ser calculado por uma razão. Essa razão vai ser o seguinte, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso será o seno. Então, por exemplo, ó, vamos esquecer aqui esse segundo triângulo. Vamos considerar apenas o primeiro, tá? Então, ó, se eu tenho esse triângulo 3, 4, 5, só perguntar para você assim, ó, quem é o seno do alfa? Então, tá aqui o ângulo alfa. Como é que calcula o seno? O seno vai ser o cateto oposto, né, ó. Pegue isso com uma fórmula, tá? Cateto oposto, que é o cateto oposto? É o 3, né? Então vai ser 3. Por que o 3 é o cateto oposto? Porque aqui está o alfa e o 3 está oposto a esse ângulo alfa. Dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o 5, né? Porque é oposto ao ângulo reto. Então, pessoal, é só isso. Então, posso dizer que o seno do alfa é 3/5. Acabou. Então, essa é a nossa primeira relação. A nossa segunda relação, essa foi a nossa primeira, tá? A nossa segunda relação é a relação cosseno, tá? Como é que eu faço para calcular o cosseno do ângulo alfa? Vou botar só cosseno, tá? Cosseno. Como é que eu faço para calcular o cosseno? O cosseno ele vai ser calculado muito parecido, tá? Só que em vez de ser o cateto oposto agora, vai ser o cateto adjacente, tá? Então, se você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, você encontra a relação seno, tá? A relação trigonométrica cosseno, tá? Então, para você calcular o seno, você divide o cateto oposto pela hipotenusa. Agora, para você encontrar o cosseno, você divide o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui desse triângulo, quem seria o cosseno do alfa? Cateto adjacente. Olha para o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? É o 4. Então, seria 4. Quem é a hipotenusa? 5. Então, eu posso dizer que o cosseno do alfa ele é 4/5. É importante falar que tem que ser o cosseno do alfa. Porque se aqui em cima tem um θ, o cosseno de θ já não vai ser mais 4/5, porque o cateto oposto vai ser outro, o cateto adjacente vai ser outro, tá? Então, tem que tomar cuidado nisso, que você tem que especificar quem é o ângulo. Então, é o cosseno do alfa, tá? E por último, né, lembrando que são 3 relações trigonométricas, tá? E por último, nós temos a tangente, tá? A tangente. Como é que eu faço para calcular a tangente? A tangente você vai pegar só os de cima, ó. Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto
adjacente. Você vai tirar a hipotenusa, tá? Não vai ter hipotenusa na tangente. Então, a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fazendo nesse caso aqui o exemplo, ficaria assim, ó. A tangente do alfa será cateto oposto. Olha para o alfa. Quem é o cateto oposto do alfa? 3. Dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? 4. Ok. Então, pessoal, essas são as 3 relações trigonométricas, tá? A relação seno, a relação cosseno e a relação tangente. Essas são as 3 relações trigonométricas, tá? Existe a tabelinha, bate o print aí quem quiser, tá? Existe a tabelinha que a gente vai usar bastante, tá? Que é a tabela trigonométrica. Existem 3 ângulos que você deve saber de cabeça qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor da tangente. Esses ângulos são o ângulo de 30. Isso aqui eu não vou passar para vocês, tá? Quem está no presencial vai ver isso aqui. Tá? Porque eu tenho tempo maior para falar sobre isso. E a gente vai ver isso aqui. Mas basicamente isso aqui é a prova das relações trigonométricas, que eu vou dar para vocês só a tabela, tá? Então, ó, pronto. Perfeita. A tabela está linda, cara. Perfeita. Bate o print aí, pelo amor de Deus. Essa tabela, eu vou dar para vocês apenas o resultado, tá? Tudo isso que tem aqui atrás, esses triângulos, provando aquilo ali, tá? Como é que eu cheguei naqueles resultados? Isso aqui eu vou mostrar só para quem tá no presencial. Porque senão tem que levar... Eu vou levar 5 aulas só para falar disso aqui. Aqui na gravada, né? Então o que importa é isso aqui, tá? Tabela trigonométrica. Você tem que saber esses 9 resultados, você tem que saber. Os ângulos, tá? É 30, 45 e 60. Então você vai ter que saber de cabeça qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor da tangente desses 3 ângulos. Por exemplo, se eu perguntar assim para você, ô fulano, qual é o cosseno de 60 graus? Você já tem que saber. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Se eu perguntar, ei, quanto é a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus é 1. Ei, quanto é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Quanto é que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Ei, quanto é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Ei, quanto é o cosseno de 30 graus? Entenderam, né? Então você vai ter que saber esses valores de cabeça, tá? Bate o print e tenta decorar, tá? Tem até uma forma mais fácil de você decorar essa tabela, tá? Você vai fazer apenas o seguinte, ó. Você vai montar primeiro, tá? Deixa eu ver se tem algum espaço branco aqui. Tá, vou usar esse espaço branco, tá? Esquece que tá aqui, tá? Você vai montar a tabela, tá? Eu vou ensinar vocês a montar a tabela. Tá seno, cosseno, tangente. Aí você vai botar os ângulos, ó. 30, 45, 60. Olha como é fácil. Com o tempo você já vai saber decorado cada um, tá? Mas eu aconselho você a montar a tabela sempre, para você ir memorizando. Olha como é fácil. Você faz o seguinte, ó. Você vai começar do seno, tá? Aqui em cima, você vai seguir uma ordem numérica. Crescente, tá? 1, 2, 3. E embaixo você inverte. 3, 2, 1. Olha isso, ó. 1, 2, 3. Aqui você inverte. 3, 2, 1. Extremamente fácil, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo você coloca sobre 2. Sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2, sobre 2. Ou seja, 1, 2, 3, 3, 2, 1, coloca tudo sobre 2. Aonde tiver numerador 2 e 3, você bota raiz quadrada. Só não bota onde tem 1. Então você vai botar, ó, raiz aqui em cima, raiz aqui em cima, raiz aqui, raiz aqui. Acabou. O seno e o cosseno do 30 com 60 você já fez. Não creio, professor. Ó, não dá para entender, né? Mas tá exatamente igual, tá? Então, ó, bem simples. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2. Raiz quadrada onde tem 2 e 3. Ponto. A tangente, infelizmente, ela não tem nenhum sentido, tá? Você vai colocar o seguinte. Raiz de 3 sobre 3. 1
raiz de 3. Aqui você tem que fazer mesmo, tá? Se você não souber a tangente, você faz assim, ó. Você pega o seno e divide pelo cosseno. Por quê, professor? Se você dividir o seno pelo cosseno, você encontra a tangente. Olha que lindo. Ou seja, se você pegar 1 sobre 2, que você já sabe, né? O seno e o cosseno você já sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2, raiz quadrada onde tem 3 e 2. Então, o seno e o cosseno você já sabe. Caso você esqueça a tangente, não tem problema. É só você pegar o seno, divide pelo cosseno, você tem a tangente. Olha que lindo. Dá perfeito isso aqui, tá, pessoal? Perfeito. Outra coisa, tá? Se você dividir seno pelo cosseno, você encontra a tangente. É por isso que aqui dá 1. Porque, ó, se você pegar seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Divide pelo cosseno de 45, que é a mesma coisa. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Por isso que está dando 1. Tá? Mas aí você pode fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quadrada onde tem 2 e 3. A tangente você vai colocar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pessoal, então é isso, tá? A gente se encontra agora, tivemos aí mais de 20 minutos de aula, tá? Então foi perfeito. A gente se encontra agora na próxima aula, tá? Se não me engano é na quinta-feira, né? Mudou os horários, mas se não me engano é na quinta-feira, nossa próxima aula. Beleza? Então, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.